Olá pessoal, estamos aqui de volta no concurso Educação e o tema da nossa aula de hoje é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei número 9394 de 1996. Para você que está se preparando para concurso na área da educação, a LDB ela sempre vai estar no seu conteúdo programático do edital, porque ela é a lei que traz, o próprio nome já diz, diretrizes e bases para a educação nacional, tanto para a educação nas instituições públicas, quanto também nas instituições privadas. E nós vamos estar falando dela, colocando assim os principais artigos, os principais pontos que são mais importantes, que são motivos, muitas vezes, de questões na sua prova do concurso, mas isso não significa que você não precisa pegar a lei, ler todos os artigos, resolver questões específicas sobre a legislação. E nós vamos estar aqui te acompanhando e te dando uma orientação no estudo da LDB, tá bom? Então, assim, quero que você pegue aí ao lado da aula, no site, tem um link para você baixar a LDB atualizada com formato de PDF. Ela está atualizada e você vai estar acompanhando essa aula e nós vamos estar lendo alguns artigos, certo? Vamos estar falando, não vou falar também assim, tudo numa sequência em artigos, porque fica às vezes maçante. Eu vou estar falando de pontos específicos, falo para você onde a gente pode estar encontrando os pontos que nós vamos estar falando na LDB e depois nós vamos resolver algumas questões de concurso. Eu pretendo estar falando e resolvendo questões junto com você. Essas questões que nós vamos resolver também de concursos de educação, questões de provas anteriores, para educador, para professor, para assistente de aluno, para outros cargos específicos de instituições, universidades federais, institutos federais, para que você possa estar vendo como que a banca costuma cobrar a LDB na prova do concurso, tá certo? Então vamos lá. Pegou aí a lei, tá com ela em mãos, vamos começar então. O que é então a LDB? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? A LDB, a primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases que nós temos na história da educação no Brasil, foi a Lei 4024 de 1961, tá? E aí nós temos também a segunda versão, que é a Lei 5692 de 1971. Bom, essas leis, essas versões da LDB, elas foram assim uma introdução, um princípio, de estar se colocando normativas na educação no Brasil, como que essa educação deveria se estabelecer. E nós vemos aqui que, às vezes, essas LDBs, essas versões anteriores, elas foram estabelecidas em período diferente à democracia no Brasil, em período de ditadura militar. Então, nós tivemos uma mudança muito grande na questão do Brasil, quando a Constituição de 1998 foi estabelecida. Aí nós temos como referencial aqui, a Constituição. A Constituição de 1988, que ela traz uma série de iniciativas para a educação que não estavam muito dentro dessa última versão da LDB, a 5692 de 71. Então começa a acontecer vários debates com educadores, congressos, discussões com a comunidade, a partir do estabelecimento dessas diretrizes da Constituição Federal, para que fosse mudada a LDB, que ela fosse mesmo colocada adequadamente dentro desses princípios colocados na Constituição, que nós vamos estar estudando em outra aula também, tá certo? Bom, então o que aconteceu? A Constituição, ela foi aí proclamada em 1988, e vocês percebem que a LDB, ela só é publicada mesmo essa é a 9394,
em 1996, ela tem a sua publicação. Então, são aí 8 anos de debate, de discussões, para que uma nova lei para a educação se estabelecesse no Brasil. A LDB que nós temos hoje, nós estamos em 2016, nós temos aí praticamente 20 anos, né, de LDB, ela não é a mesma lei que foi escrita lá em 96, ela já teve muitas outras leis que trouxeram alterações, modificações, artigos que foram modificados, outros que foram revogados, outros incisos ou parágrafos que foram inclusos aí na LDB e que nós temos essa visão da LDB que nós temos hoje, tá certo? Bom, então nós vamos estar falando agora dos principais pontos da LDB. Para começar, quando você tem o artigo 1º, o artigo 1º, ele vai falar a respeito da educação. O que é realmente que a LDB vai estabelecer? Diretrizes para quê? Por quê? Né? O que é exatamente a educação? Os artigos 1º e 2º da LDB vão estar falando sobre isso, tá certo? Eu vou colocar aqui para você que os artigos 1º e 2º vão estar colocando o que é exatamente a educação. E o que a LDB vai reger? Ela vai falar sobre a educação escolar, ela vai trazer diretrizes, direcionamentos, normativas para a educação escolar. Porque a educação, a própria LDB coloca, e nós sabemos, que ela é um processo formativo que acontece em várias situações da vida do educando. Ela acontece na família, ela acontece na escola, ela acontece nos movimentos sociais, ela acontece em toda a vivência do educando, em todos os dias, em todas as situações, não somente dentro da escola. Então já está aí, olha para você, uma questão de concurso que pode te perguntar o quê? Que a educação, ela acontece somente dentro da escola? Somente dentro do ambiente escolar? Não. A LDB já traz isso no seu 1º artigo, que a educação ela se desenvolve num processo formativo do cidadão em todas as esferas da vida, do cidadão como pessoa humana, movimentos sociais, como a gente já falou, comunidade, escola, família, igreja, né? Tudo aquilo que envolve o dia a dia do educando, tá certo? Então aqui, o artigo 2º coloca para nós que a LDB ela vai trazer normativas apenas para a educação que vai acontecer dentro da escola, preferencialmente dentro da escola. A educação institucionalizada, tá? Que vai acontecer dentro de uma instituição de ensino, tá? Uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, certo? Pública ou privada. A educação que vai estar acontecendo preferencialmente, prioritariamente. Por que a LDB não coloca somente dentro, que a educação escolar ela acontece somente dentro de uma instituição? Que nós sabemos que hoje a escola ela deve estar saindo de dentro dos limites da parede da escola, não é assim? Ela tem que estar criando atividades extraescolares, né? Valorizando essas atividades extraescolares. Então, a educação escolar, ela não acontece somente dentro da sala de aula, somente dentro das paredes da sala de aula, tá bom? E agora, então, eu quero estar falando para você do nosso artigo 3º da LDB, que vai colocar para nós aí princípios que a educação deve seguir para acontecer a educação nacional, seja ela numa escola privada, seja ela numa escola pública. Então eu quero que você pegue a LDB, nós vamos estar lendo juntos agora o artigo 3º. Vou te dar um tempo aí para você pegar a legislação, vamos lá, rapidinho, com a LDB na mão, vamos ler junto o artigo 3º. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2.
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Nono, garantia do padrão de qualidade. 10º, valorização da experiência extraescolar. 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12º, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, do artigo 3º, eu quero estar falando de alguns princípios, assim, para nós estarmos estudando desses 12. Um aqui fundamental de nós estarmos falando é a questão da igualdade de acesso e permanência. Esse é um ponto fundamental de nós estarmos falando, porque ele fala, de um modo geral aqui, igualdade de acesso e permanência na escola. Aqui a gente vai estar falando da educação especial, da questão social, econômica. Não pode haver diferença. O acesso e a permanência na escola, ele tem que ser igual para todos, tá? Então, nos outros artigos que for falar sobre a questão da educação especial ou de educação de jovens e adultos, ou questão social do aluno, não pode haver diferença. Por exemplo, se um aluno que a família tem uma renda familiar baixa, quiser matricular o aluno, né, ser matriculado numa escola privada, particular, a escola particular não pode virar para os pais e falar assim, não, vocês não podem matricular essa criança aqui porque vocês não têm uma renda familiar de tantos salários mínimos. Da mesma forma, a escola pública não pode chegar diante dos pais de uma criança que a família tem uma renda familiar alta e dizer, não, como a sua renda familiar é alta, você tem que colocar o seu filho na escola particular e não na pública. A pública é somente para aqueles que não têm condições financeiras de pagar. Isso não pode acontecer, porque tem que acontecer igualdade de acesso e permanência na escola, né, para todos. Tá? Outro ponto, a questão que as escolas, quando elas elaborarem os seus projetos, né, os seus planos políticos pedagógicos, que eles mostrem exatamente qual a sua visão, qual a missão, quais as teorias pedagógicas, as concepções de educação que a escola traz, né, tem que haver esse princípio aqui, ó. É o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Concepções pedagógicas. Isso aqui respeita o princípio também da liberdade, né, de ensinar, porque nós vamos estar estudando em outras aulas também a respeito das teorias de aprendizagem, né, concepções pedagógicas. Tem várias correntes, né, que acreditam que a aprendizagem acontece de uma forma, acontece de outra. Então, as escolas, a educação nacional, ainda que a escola seja privada, ela não pode, ou pública, né, no sentido que o Estado comandar, não pode chegar e falar assim, não, vocês não podem colocar no plano político-pedagógico da escola a ideia de que a educação pode acontecer de uma forma interacionista. Não, não pode. Isso não acontece, gente. Se a escola quiser se organizar num formato, por exemplo, a gente acredita que as cadeiras todas em filas e um aluno atrás do outro, nesse espaço de sala de aula, é uma visão muito antiga, tradicional. Aqui na nossa escola nós vamos organizar de uma outra forma. Nós vamos tirar as carteiras, nós vamos colocar mesas redondas grandes e os alunos vão sentar em volta.
Isso é uma liberdade de ideias, de concepção pedagógica. Acredita que os alunos enfileirados, eles não vão ter o mesmo aproveitamento na aprendizagem. Então, há essa liberdade. A LDB assegura a liberdade de que você pode ter uma visão diferente, né? Ideias diferentes e concepções de aprendizagem, de teorias pedagógicas diferentes. Outra questão aqui é a gratuidade do ensino em instituições públicas. Então, pessoal, cuidado e atenção com isso aqui, porque existem algumas bancas de concurso que já colocam nas suas provas, para confundir mesmo o candidato, que a gratuidade do ensino ela acontece em instituições públicas e privadas. Não. A educação gratuita ela vai acontecer nas instituições públicas, onde o Estado, como dever de manter a educação, ele vai estar financiando essa educação, mas nas instituições públicas. As instituições privadas, elas podem sim receber auxílio do governo, elas podem receber verbas do governo, tá? Só que a gratuidade mesmo do ensino, ela é garantida nas instituições públicas. Ora, pode acontecer de escolas particulares ou filantrópicas não cobrarem de alguns alunos ou de todos os alunos um valor para que o educando esteja ali estudando, pode acontecer, mas a lei assegura essa gratuidade mesmo nas instituições públicas, tá bom? Principalmente aí na questão da educação básica. Outro princípio que eu quero falar para vocês é a respeito da gestão democrática, e aqui também, ó, a gestão democrática, ela entra também na mesma questão da gratuidade. Ela é para as instituições públicas, do ensino público, tá? E o que é a gestão democrática? A gestão democrática e participativa acontece de forma que na escola pública, por exemplo, os diretores precisam ser eleitos, existem conselhos de pais, existe grêmio estudantil, existe conselhos comunitários, conselho escolar. Todas as vezes que é feita alguma mudança no plano pedagógico ou que se pretende fazer uma inovação na escola, isso é colocado com uma apresentação para a comunidade. Muitas decisões elas são votadas, a família é consultada, o próprio aluno é consultado. Isso acontece para que a gestão democrática, que é um princípio da educação, do ensino público, tá, pessoal? Então, a escola particular, a instituição privada, ela não precisa agir dessa forma. Ela pode, sim, existem escolas particulares que trabalham também com uma gestão democrática e participativa? Sim, existem, mas não é colocado como via de regra, como lei, que a gestão democrática aconteça em todas as instituições de ensino. Então, preste atenção aí, se na questão da tua prova estiver ali colocado em algum item que a gestão democrática é para o ensino nacional, somente das instituições públicas, tá? Um outro item importante, que é a questão da tolerância às diversidades. Étnico-raciais. Tá? A tolerância à diversidade, eu acredito que até a gente pode estar prevendo aí, para os próximos anos, a inclusão talvez de mais um princípio, ou uma adaptação para esse princípio, porque fala somente a respeito da tolerância das diversidades étnico-raciais, né? Mas nós estamos vivendo na nossa época uma questão muito trabalhada a respeito das diversidades, não só étnico-raciais, mas também de gênero, né? Como se diz assim, uma postura homossexual, heterossexual. Então isso tem que ser colocado dentro da escola com relação à tolerância às diversidades, respeito, isso ser trabalhado. Então eu acredito
que numa próxima atualização da LDB pode estar trazendo com certeza não só a tolerância às diversidades étnico-raciais, né, que fala na questão do racismo, né, de etnias, de povos diferentes, mas sim com essas outras vertentes que nós estamos vendo que está sendo, né, assim, nacionalmente desenvolvido e estudado e que tem que ser trabalhado dentro da escola para não haver o quê? Bullying, para não haver preconceito, para haver mesmo essa liberdade que a própria Constituição coloca para o cidadão. Então isso tem que ser colocado como um dos princípios da educação. E no momento nós temos apenas a questão da tolerância a diversidades étnico-raciais. Mas se for falar apenas na LDB, a LDB não traz essas outras diferenças, né? Só que acredito que está aí para ser colocado nas próximas atualizações da lei, pelo fato de ser assim nacionalmente discutido e que faz parte também da questão dos direitos humanos, né? Então, não está ainda, mas acredito que em breve. E aí, o que nós podemos falar também desses princípios? São 12 princípios. Fala também da valorização, né, do profissional da educação. A valorização do profissional da educação, dos profissionais, né, dos profissionais da educação. Valorização dos profissionais da educação, que também é assim um assunto muito debatido. Eu mesmo que estou aqui no Paraná, aconteceu aí, né, no ano passado, algo assim muito complicado em relação aos professores do estado do Paraná, né, com relação à greve, com relação até mesmo manifestações nas ruas em que eles foram agredidos, né, isso foi uma notícia assim nacional, e que não mostra a questão da valorização dos profissionais, né, porque a valorização dos profissionais da educação, ela entra, em primeiro momento, com a questão do respeito ao profissional, capacitação ao profissional da educação e salário, né? Salário e condições de trabalho. Porque não adianta também dar um bom salário para o profissional, mas colocar muitos alunos numa sala de aula, em salas, de repente, sem ventilador, sem janelas, sem energia, ou sem material didático para o professor trabalhar. Então, a valorização do profissional, ela entra em todos os aspectos, da formação, da remuneração e também das condições de trabalho no ambiente organizacional da escola. Tá? Agora, então, eu quero que você pegue, aí também no nosso site, tem um link do material de PDF sobre questões da LDB. Nós vamos resolver algumas questões, então eu quero que você pegue esse material e nós vamos ler juntos algumas questões, tá bom? Não constitui um dos princípios da educação nacional previstos na LDB. Então, ele quer saber, preste atenção nas palavras-chave. O que não constitui significa que apenas uma alternativa vai trazer um princípio que não faz parte desses princípios que nós lemos no artigo 3 e os demais vão estar contidos como princípios, certo? Então, vamos lá. Alternativa A. Coexistência da gratuidade em instituições públicas e privadas de ensino. B. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. C. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. D. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E. Valorização da experiência extraescolar. Bom, então aqui essa questão, ela ficou fácil no início, porque a primeira alternativa, a A, ela já era a resposta. Porque ela coloca assim, olha só, ela coloca coexistência, o que coloca na LDB, né? Um princípio é coexistência de instituições públicas e privadas
ensino. Olha só aqui a pegadinha da banca. Ela fala assim na questão: coexistência da gratuidade, né? Gratuidade em instituições públicas e privadas. Ora, um dos princípios colocados no artigo 3 da LDB é a gratuidade do ensino em instituições públicas, pessoal. A instituição privada ela não tem essa obrigatoriedade do ensino gratuito. Então, essa primeira alternativa, ela é escrita de uma forma que, se você ler muito rápido, você não entende o que fala. Coexistência nas instituições públicas e privadas. Coexistência, aí onde está escrito de gratuidade, na verdade, o artigo 3 traz coexistência de instituições públicas e privadas. Então, aqui você já conseguiu eliminar a questão, porque a alternativa A, ela não é o que a lei coloca. Mas vamos entender aqui, ó, tanto a B, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, como a C, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, também princípio ali da LDB. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que foi o que a gente falou anteriormente, e valorização da experiência extraescolar, que também é um dos princípios colocados ali no artigo 3 da LDB, certo? Então agora, eu quero que você pegue de novo aí as questões sobre a LDB e nós vamos ler e estudar aqui a respeito do assunto da questão 1. Vamos lá então, vamos ler. Essa questão, a questão 1, ela é uma questão que caiu na prova de professor da SERJ do Paraná, organizada a banca, né, do concurso foi a UFPR e foi em 2007. Diz assim: segundo a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a estrutura da educação escolar é composta por A. Ensino fundamental e médio. 2. Ensino superior. B. 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 2. Educação superior. O 3. 1. Educação fundamental. 2. Ensino médio. 3. Educação superior. D. 1. Ensino fundamental. 2. Ensino médio. 3. Ensino superior. E 4. Ensino de pós-graduação. E. 1. Creches. 2. Pré-escola. 3. Ensino fundamental. 4. Ensino médio. E 5. O ensino superior. Então, nós vamos ver aqui agora qual das alternativas traz a questão correta da questão da organização do ensino no Brasil. O artigo 21 da LDB, ele traz a educação básica, e a educação superior. A educação básica, ela fica dividida aqui entre educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. A educação básica é o nível de educação que é obrigatório, tanto dever do Estado estar providenciando matrículas para todos que estiverem em idade escolar, desde os 4 anos aos 17. Aqui, neste caso, que estabelece que a matrícula, né, o acesso a essa educação básica, ela é um direito público subjetivo. O que significa isso? Que se o educando estiver na idade de 4 a 17 anos e a família, o responsável, quiser matriculá-lo na educação básica, é dever, né, do Estado, de forma geral, o Estado
União, estados e municípios, providenciar a vaga para esse educando. Dos 4 aos 17 anos, então, é direito público subjetivo, você tem direito a essa vaga, e se por um acaso o responsável, por exemplo, é educação infantil, e o município não providencia essa vaga, não garante esta vaga, você pode recorrer ao Ministério Público para que ele possa providenciar. Numa escola, de preferência numa escola mais próxima da residência do educando. Ou então, se não tiver numa escola mais próxima da residência, está providenciando um meio, transporte escolar, para levar e trazer esse educando com segurança até a sua residência. A educação superior, ela não é colocada como o ensino obrigatório, porque se fosse colocado como ensino obrigatório, a educação superior, que engloba os cursos de graduação e de pós-graduação, o governo precisaria providenciar vagas para todos, mas infelizmente ainda no Brasil nós não temos, vaga para todos aqueles que querem cursar a educação superior em uma instituição pública de ensino. Quando você vê aqui na questão da educação básica também, a criança de 0 a 3 anos, 0 a 3 anos, que ela vai estar ali com a idade das creches, dos CMEs, essa idade ainda não está colocada na legislação até agora, 2016, a obrigatoriedade desta vaga de 0 a 3 anos. Então, assim, você pode conseguir uma vaga, se você tem aí uma criança de 0 a 3 anos, você pode conseguir, você tem direito a conseguir uma vaga, mas se você chega na instituição de ensino e não encontra uma vaga, não adianta também você recorrer ao Ministério Público, porque a garantia dessa vaga é a partir dos 4 anos de idade. Está se ampliando, a construção de mais CMEs, educação infantil nos municípios, porque o município ele tem como prioridade estar cuidando da educação infantil, mas nós não temos ainda, assim, definido, nem lei, que a obrigatoriedade de matrícula de 0 a 3 anos de ser um direito público subjetivo a esta vaga também, tá? E aí, a educação superior, ela vai abranger depois, mas ela não é dividida assim no artigo 21, ela não traz educação superior, que vai englobar os cursos de graduação e pós-graduação. Então, vamos lá para a resposta à questão. A questão 1, ela coloca então assim, a alternativa certa seria a alternativa B, que coloca lá, olha, educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 2 aqui, a educação superior. Cuidado, olha só, no item 1, traz assim, ó, ensino fundamental e médio e ensino superior. Tem 2 coisas erradas aqui nessa primeira. Ela não fala da educação infantil e ela traz a educação superior como ensino superior. Nós temos o costume de falar, ensino superior, qual que é o seu nível de escolaridade? Ensino superior. A LDB traz o quê? Educação superior. Aí você pode falar, mas educação e ensino não é a mesma coisa? Olha só, isso como uma questão de prova, de concurso, pode eliminar um candidato. Então, grave bem, educação básica, formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior, tá? Que são os níveis colocados aí na educação no artigo 21.